Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula. Nós vamos conversar sobre local story. O que é um local story? É uma função que salva os dados de um cliente ou de um usuário no navegador ou browser para o usuário posterior poder usar, tá bom? Um grande exemplo disso que é utilizado é o usuário e senha. Você já passou por situações que, ao acessar um portal em seu computador, os seus dados já estão preenchidos nesse portal? Um exemplo é o usuário e senha, que eu já mencionei, mas também nós temos lista de itens de carrinho de compras, de um portal qualquer. Por exemplo, você iniciou compra daqueles dados e fechou por algum motivo o browser, e quando você abriu, o carrinho ainda estava com os itens que você preencheu, ou então algum formulário que você preencheu as informações e depois de alguns dias você decidiu abrir e visualizou aquelas informações ainda preenchidas lá para você dar continuidade. No geral, essas informações salvas são pequenos conjuntos de dados relacionados às configurações de um sistema. Nessa etapa da aula de hoje, nós vamos aprender a persistir esses dados utilizando o local story. Porém, há outras formas de salvar os dados também do usuário, né, em JavaScript, como a partir do uso do cookies, session store, IndexedDB, WebSQL e aí por diante. Tem várias opções. O local story é uma implementação do HTML5 e a sua capacidade de armazenamento é de 5 MB. Mantém persistências dos dados até o usuário excluí-los, ou seja, quando você vai lá e limpa os históricos, limpa dados em memória, aí aquelas informações são excluídas. Ou a programação mesmo de um sistema, a gente pode definir o momento de limpar essas informações. Isso nós vamos aprender durante essas aulas. Além do local storage, tem o session storage, que eu vou mostrar, né? Que eu já mencionei. Ele mantém os dados apenas por uma sessão, enquanto o navegador estiver aberto. Entende a diferença do local story para o session story? E ele é muito usado para manter o log do usuário e a senha dele, para que ele possa navegar no portal. Vamos conhecer algumas funcionalidades para que futuramente você possa utilizar. Vamos lá. Eu vou criar aqui um arquivo. Como é que é a lógica para a criação de um local story? O set item, que é a opção que eu coloquei aqui, a sua funcionalidade é exatamente salvar esse dado. E para recuperar esse dado, eu vou até colocar o comentário aqui para a gente não esquecer, tá? É isso, pessoal. O local story, como eu coloquei no comentário aqui, ele é para salvar o dado nessa funcionalidade mesmo, local story, nesse espaço de 5 megas que eu te falei. Quando você usa o set item, você está colocando o nome do campo e o dado informado. O recuperar dado
é o get item. Quando eu coloco o nome do campo, ele vai exibir exatamente o dado que está informado dentro desse campo. Eu uso o alert. E o remove item, ele exclui esse campo de local storage, e aí você não consegue identificar. Eu vou deixar esse aqui comentado por enquanto. E vamos executar aqui. Ó, ele abriu e já recuperou, tá vendo? E aqui, ó, depois que você insere, cria esse local storage, se eu vier aqui, ó, e digitar local storage ponto get item usuário. Se eu fizer isso, ele já me traz a informação, tá vendo? Ou seja, até no console eu consigo visualizar isso. Se eu deletar, eu vou usar aquele local storage remove. Eu quero que remova o usuário. Ó, ele removeu. Agora eu vou digitar de novo. Ó, não existe mais, tá vendo? Agora ele tá nulo. Então você consegue manipular. Ele tem um espaço de 5 megas. Você pode segurar essas informações e ele fica guardado. Mas qual é a diferença do local storage para o session storage? Eu vou colocar aqui, ó, para mostrar para você que ele também tem, ó, tá vendo? Ele tem um set e tem a mesma coisa, não muda nada. Mas qual é a diferença de um para o outro? O local storage mantém a persistência dos dados até que o usuário exclua ele. O Session Storage mantém os dados apenas por uma sessão, enquanto o navegador estiver aberto. Ele é muito usado para manter o log do usuário, entendeu? O Session ele é temporário, quando você fecha ele some. Já o Local Storage não, todas as vezes que você entrar lá naquela página, que é a sua página, o Local Storage vai estar lá, tá? Por exemplo, agora eu vou fazer o seguinte, só para exemplificar. Tá salvo, né? Ele vai alertar para mim. Ó, trouxe. O outro trecho não preciso dizer. Agora eu venho aqui, ó. Vou comentar esse set, tá? Ou seja, eu não vou setar mais, ele tá lá. E vou ver se o alert vai ser acionado. Volta aqui na página aí. Tá vendo que ele ainda tá aqui? Ele ainda tá aqui, ó. Vou fechar. Vou aqui na pastinha e abro de novo. E ele tá aqui ainda. Tá vendo? Ele sempre vai se manter aqui. O Session não. O Session, quando você fecha e abre, ele já não funciona. Vamos tentar com o Session aqui. Eu vou colocar aqui usuário 1, tá? Porque o usuário é local storage. E vou colocar pedro@mail. Certo? E vou dar um alert, igual eu fiz em cima. Usuário 1, vamos lá. Ó, abriu Maria, que é o local, e abriu Pedro. Legal, né? Pronto. Vou fechar aqui, vou voltar aqui e vou comentar o Session. Do set, tá? Que é o da criação. Comentei e vou atualizar. A página tá aberta, eu não fechei.
Maria continua aqui e o Pedro continua aqui. Agora eu vou fechar. Fechei, legal. Agora volto aqui e abro. Maria continua aqui e o Pedro sumiu. Por quê? Porque eu fechei a janela, entendeu? Essa é a diferença do Session. O Session ele é muito usado para login e senha, porque para que os seus dados de acesso a um portal ou um e-mail não fique memorizado em um computador e outra pessoa entre e consiga acessar. Não, fechou, perdeu os dados. Mas o local storage ele já é mais usado para início de cadastro de formulário, para memorizar apenas o e-mail, a senha não. E tanto o local como o Session ele fica armazenado na sua máquina, tá bom? É isso, pessoal. Eu queria só demonstrar qual seria a utilidade dessas duas funcionalidades. Na próxima aula nós vamos aprender a trabalhar com Bootstrap. Te aguardo na próxima. Tchau, tchau. Oi, pessoal. Eu estou disponibilizando um link logo abaixo desse vídeo, um curso que eu fiz na Udemy, tá? Torne-se um desenvolvedor PHP ou Java, iniciando do zero. No curso, eu separei em seções, desde o básico, desde a lógica de programação. Eu mostro banco de dados MySQL, configuração do servidor utilizando o XAMPP, mostro também Bootstrap para deixar o seu portal com um visual bonito. Eu vou mostrar o desenvolvimento em PHP e desenvolvimento em Java, passo a passo, e mostrando a linguagem, o que muda de sintaxe. É muito interessante, indicado para quem iniciou em uma faculdade de desenvolvimento ou um curso técnico mesmo. Assim você vai começar esse curso já com um passo à frente da maioria do pessoal, tá? Espero que vocês gostem. Quem se interessar, o link está logo abaixo na descrição desse vídeo e aguardo vocês lá.